Olá, estamos aqui em mais uma edição do nosso videocast aqui na ExpoSex 2023 e vamos continuar falando aqui de segurança, mas muito mais voltado à tecnologia. Estou aqui com o meu amigo Marcelo, que vai me ajudar a fazer essa entrevista, e temos um convidado especial aqui, muito especialista num tema que a gente vai debater aqui hoje, que é segurança condominial e como que a tecnologia está influenciando e como está revolucionando, né, essa aplicação da tecnologia em segurança. Nosso convidado é o João Jauichi, Isso. né, da Núcleo Consultoria, e a Olha, gente foi bem, hein? foi Foi bem, bem, consegui Paulo. Falou, pronunciar o falou nome dele, né? direitinho. E queria que o João contasse um pouco para a gente aqui, né, a experiência que o João tem de mercado, quanto tempo você está nesse ramo e a evolução, né, e a transformação que você tem visto acontecer na segurança, principalmente dentro dos condomínios, dessa evolução de tecnologia dentro dos condomínios. Conta um pouquinho para a gente Tá certo. da sua história e da sua empresa. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Sempre uma honra poder contribuir com vocês e do nosso propósito, meu principalmente, contribuir com a sociedade de alguma maneira, de forma que a gente, com as nossas especialidades, possamos ajudar as pessoas, tá? Eu estou nesse mercado há 40 anos, convivendo dessa forma, né? E acompanhando toda essa evolução. Viu muita coisa. Vi bastante coisa. Eu acho que é uma das vantagens dessa experiência, né? A gente vai chegando na idade, mas é a vantagem de acumular filmes que já passaram e com esses filmes toda uma mudança de sociedade, mudança inclusive de pensamento, que é uma coisa que eu vejo que nos força a exercitar a resiliência, Uhum. o que foi que mudou, João, no pensamento? A forma de aceitar as situações. Eu vejo que cada vez mais, no mundo condominial, o conceito condomínio ou domínio comum, ele tem se enfraquecido. É difícil as pessoas pensarem de que numa união eles podem ter uma grande força. Normalmente a gente vê divisões, subdivisões. E essas subdivisões que às vezes são iniciadas por opiniões diferentes, às vezes levam até inimizades. E essas inimizades enfraquecem o condomínio como um todo, abrem brechas para que o lado errado da vida possa atuar. E esse tipo Você de pode dar exemplos, assim, de situações que mais O que acontecem, mais mais você vê? acontece, o que é quase que invariável, numa opinião que é compartilhada com meus colegas da área, também consultores, é a questão do comportamento dos moradores, no que diz respeito a regras. E aí não tem tecnologia que resolva. Não há tecnologia que resolva. Eu sempre digo o seguinte, a expansão da tecnologia que a gente está vendo, assistindo aqui a todos os anos, na verdade quase que a toda semana, cresce numa velocidade impressionante. Ela precisa de alguém para apertar o botãozinho on, sem essa pessoa, né? Ou para gerenciar os dados que ali são. Pelo menos por enquanto é assim, Por né? enquanto é assim, né? Até que alguém. Mas sempre vai ter um ser humano. Eu acho que essa máquina perfeita criada, que é o ser humano, ela não será substituída. Talvez alguns conhecimentos são avançados, fazendo com que a gente tenha que estudar cada vez mais, aperfeiçoar cada vez mais, nos atualizar dentro das novas tecnologias, para poder operar a tudo isso que está acontecendo. Mas acho que a inteligência natural ela é insubstituível. A gente só precisa exercitá-la para evitar de ser pego, ser tomado por essa inteligência. Mas voltando ao comportamento que a gente estava falando, regras. Infelizmente no nosso país nós não temos o hábito da regra, a gente tem o hábito de desviar da regra. E por conta dessa situação, muitas vezes pela falta de obedecer uma regra, acatar, eh, eh, se dedicar a essa regra, nós abrimos brechas. E o condomínio tem esse tipo de comportamento. Todo mundo quer levar algum tipo de vantagem, a regra é que serve a ele, não a todos. E nessa situação, causando às vezes algum problema, algum desencontro, abrimos brechas para acessos inadequados, acessos indevidos. Isso é muito comum ver em condomínios. Os comportamentos de entenderem que a contribuição mínima de cada um, morador, frequentador, empregados, a contribuição mínima, um comportamento preventivo muito simples, somado aos meus vizinhos, às pessoas que convivem comigo, tem uma força muito grande. E as pessoas às vezes não entendem isso aqui. Eu faço sempre uma analogia com a natureza, né? Se a gente está numa mesinha que tem um café e açúcar, caiu o açúcar na mesa, junta 2, 3 formiguinhas, que eu às vezes tiro com a mão. Mas bota a mão no formigueiro, Verdade. que é a união de toda dessa sociedade chamada formigas, né? Sim. Essa união tem uma força muito grande e eu acho interessante como as pessoas ainda não percebem essa força que se pode ter dessa grande união de um objetivo comum. Pensamentos diferentes são salutares.
que o pensamento da pessoa A, junto com o pensamento da pessoa B, forma o pensamento C, que é excelente, que é melhor, muito melhor do que os dois pensamentos diferenciados. Mas o que não pode acontecer é que as pessoas morrerem com a sua verdade, cada um com a sua verdade, e não aceitarem a outra verdade. Alguém tem que ceder um pouquinho para formar a nova verdade, porque assim caminha a nossa vida, a humanidade, né? E nesses 40 anos, você viu alguma mudança nesse comportamento? Eu vejo ciclos de mudança. Conforme acontecem situações no nosso dia a dia, na nossa sociedade, conforme nós somos impactados com algum tipo de evento, a gente tende a se reunir como se fosse uma forma de defesa, depois volta ao status quo anterior. E é um paradoxo, né, João? Porque normalmente as pessoas e a gente está falando aqui de condomínios residenciais, basicamente, né? Basicamente. São pessoas que vão para esses condomínios justamente com o objetivo de ganhar segurança, de se sentir mais confortável ali, né? Certamente. Mas, paradoxalmente, são essas mesmas pessoas que depois vão ajudar a boicotar essas regras e abrir buracos justamente no esquema de segurança, né? Claro que, naturalmente, seria melhor que a gente não precisasse nem de ter condomínios, né? É. Mas a realidade que se impõe é essa no nosso país, né? Mas é paradoxal que aconteça, né? E como você acha que a gente consegue reverter essa situação? Você vê alguma solução para essa fragilidade? Nós entendemos que o público consumidor desse tipo de segurança precisa ser, de alguma maneira, ensinado ou reorientado a como utilizar a segurança. Mas parte de um princípio muito difícil, que é da conscientização. Quando eles entendem que a união, que a conscientização para certas regras, que às vezes parecem incômodas, mas depois de um tempo de conviver com essa regra, passa a ser do dia a dia, isso flui melhor. Eu uso o exemplo da nossa sociedade. Quando antigamente, eu sou da época que ainda não era obrigado a usar cinto de segurança. Quando houve a obrigação, muitas reclamações houveram. Eu lembro que uma pessoa até pintou uma camisa branca com uma faixa preta, como se fosse o time do Vasco, né? Para não tomar multa. Simular um cinto de segurança. Para simular, é o tal jeitinho, né? Para poder burlar a regra. Com o tempo a gente se conscientizou disso, o comportamento é tão grande, é tão consciente, que muitas vezes nós colocamos o cinto de segurança sem olhar para onde estamos afivelando. Isso aconteceu com várias situações. Depois veio a proibição de fumar em alguns espaços. Reclamação muito grande, antigamente se fumava dentro do avião. Houve reclamações, as pessoas se acomodaram. Depois veio a máscara, a obrigação da máscara. Grita geral, todo mundo com a máscara na boca, e alguns até permanecem. Então nós vamos nos habituando a essa situação. Às vezes precisa de um exercício, de uma, vamos chamar assim, imposição, para que certas regras sejam acolhidas. Alguns condomínios conseguem isso aí, mas com uma massificação, com uma intensidade, uma repetição de encontros, de orientações, de divulgações, para que as pessoas possam aos poucos irem aderindo a essas regras. Quando isso acontece, a gente tem resultados positivos. Não é uma grande quantidade. A maioria está do outro lado, de comportamentos individuais, e os individuais achando que o dele é o correto, então obrigam, forçam a que os serviços de segurança em geral, seja de eletrônica ou pessoal, adote o que ele quer individualmente, criando uma celeuma, e isso acaba abrindo brechas. Normalmente é por aí. E nesse contexto, né, que é o que a gente está vendo aqui, todos os fabricantes buscando, né, auxiliar e ajudar, né, o ser humano a se sentir mais seguro. Sim. Como que você acredita que a tecnologia tem ajudado ou piorado ou mudado nesse comportamento, né, da convivência em condomínio, da pessoa se sentir observada, ela se sentir monitorada, né? Porque eu acho que o grande diferencial do condomínio é você saber que tem uma lei do portão para fora e tem duas leis do portão para dentro. Tem a lei que era lá fora e a lei do condomínio, né? É verdade. A tecnologia ajuda bastante. O paradoxo que eu vejo é que, da mesma maneira que a capacidade humana tem de desenvolver isso hoje em dia com uma velocidade enorme, abrindo espaços antes, até pouco tempo, inimagináveis, também tem esse mesmo ser humano tem a capacidade de não obedecer, de não acatar. Ou De então burlar, achar que né? alguém tem que cuidar de alguma coisa e não ele entender ser parte dessa solução. Eu tenho como um mantra pessoal que a solução da violência está numa sociedade organizada. Não é uma sociedade bélica, não é uma sociedade violenta, mas uma sociedade organizada. E nem totalitária, né? E nem totalitária. Sociedade que estabelece regras em comum
para acatar de forma comum. Essa é a ideia. E Isso, isso começa por um condomínio, né? e não vem com tecnologia nenhuma nesse caso, Não né? vem com a tecnologia faz parte, ela é um subsistema dessa situação integrada. Esse já é um aspecto cultural, né? Muitas vezes as pessoas, eu ouço muito o seguinte: põe uma câmera, mas quem fala põe uma câmera não pensa como ladrão, ela pensa como uma pessoa de boa índole, que se ver uma placa dizendo é proibido entrar por aqui, ela vai pela outra entrada, ela acata essa situação. Colocar uma câmera talvez iniba aquela pessoa de boa índole, mas quem tem a má índole não vai se intimidar por aquela questão. E nesse contexto, João, tem uma curiosidade aqui, né? Obviamente que em 40 anos você já viu criatividade para tudo, né? Qual o caso mais assim emblemático que você viu de alguém tentando fazer exatamente isso para não de fazer a disruptura, mas contestar o sistema? Algo que tenha te surpreendido, né? Certa vez eu vi uma coisa que me marcou bastante. Foi na casa de pessoas, de uma família de altíssimo nível. Eles tinham na residência uma guarita com vigilância 24 horas. Essa guarita ficava no alto, em cima da entrada de veículos. Era uma rua fechada, a última casa era dessa família, e ele chegava na rua, passava por 3, 4 casas e o vigilante via quando chegava aquele veículo. Então ele abria o portão, a pessoa entrava. E nesse local tinha um dispositivo para poder manter o vigilante em alerta. Então ele, a cada X intervalo de tempo, ele tinha que passar um imãzinho numa central, para que a central que monitorasse de maneira externa, remotamente, não telefonasse, não avisasse, enfim. E onde ele ficava sentado, colocaram de propósito essa central a 2 metros de distância dele, para que ele pudesse levantar e ir lá e passar esse chip, esse magneto. Ele fez uma engenharia bem interessante. Ele pegou o fio de pesca e fez um sistema de gancho com um clipe. E da onde ele estava sentado, ele esticou o fio, foi passando clipe a clipe. E quando dava o tempo para poder resetar, ele puxava o fiozinho, o ímã balançava, passava na frente do aparelhinho e resetava. Então ele não precisava se levantar. Essa engenharia. Uma engenhosidade. Mas nesse caso, ele pelo menos ainda precisava estar acordado para fazer essa operação. Minimamente, não precisava se levantar para essa situação. E nesse contexto, né? Com todos esses sistemas de monitoramento, sistemas de inteligência artificial chegando, você acha que isso vai ser uma realidade para os condomínios, a adoção dessas tecnologias que envolvem menos o ser humano e mais a inteligência artificial? Acho que ela muda o ser humano de posição. O ser humano pode não estar no local do prédio tradicionalmente como a gente conhece, mas haverá alguém em alguma forma de monitoramento para que essa inteligência que vai gerar algum tipo de alerta, algum tipo de informação, possa de alguma forma responder, dar uma mensagem para o potencial invasor, para o potencial meliante de que algo está acontecendo. Então acho que o ser humano muda de lugar. Agora, alguns devem se preocupar para poder se especializar, de tal forma que uma máquina não simplesmente o substitua. Eu acho que esse é um incentivo que, inclusive, a sociedade deveria ter como um todo, para buscar essas pessoas que eram porteiros de ficar sentadinho lá apertando o botão verde e o botão vermelho, para que eles passassem a se especializar, para poder estar talvez numa central de monitoramento para apertar mais botões, porém de maneira automática, através de um sistema. E administrando mais portarias. Mais portarias, né? Para a gente não esquecer desse ser humano que por um bom tempo nos guardou, né? E por falar em ser humano, a gente fez uma pergunta ontem para um colega seu aqui, que qual era o percentual, né, de incidentes, né, de segurança no comparativo interno, dentro do condomínio e fora do condomínio, de fora para dentro e dentro para fora. Na sua experiência desses 40 anos, o que você pode dizer para a gente? Onde está o conflito? Dentro. Quando eu falo em palestras para os condôminos, eu já inicio pedindo desculpas por uma verdade. O problema não é o ladrão do lado de fora, são os moradores do lado de dentro. Que justamente por pensar de maneira diferente, remando cada um para um lado, a gente não consegue tirar o barco do lugar. Dificilmente consegue tirar o barco do lugar. E o criminoso vai justamente se aproveitar. Ele vai nessa vulnerabilidade. Porque é fácil observar isso aqui. Simulações simples, de ficar ali passeando com um cachorro ou ficar parado com uma moto, como se entregador fosse, observando essas falhas que acontecem. A gente consegue entender a mensagem, qual é a cultura do prédio. É um prédio permissivo ou é um prédio mais restrito, mais disciplinado? Aí é que vem a mensagem,
Quem provoca tudo isso são os próprios usuários. Quer dizer, não adianta 900 câmeras se eu não sei utilizar a prioridade de cada uma delas, o dado que ela me informa, o controle de acesso que eu burlo, né, eu coloco a foto, ou então dimensiono o controle de acesso de uma maneira diferente, onde eu coloco uma foto da minha cara e a foto pode abrir, qualquer um pode abrir. Isso é E verdade. não Ô, João, a gente teria aqui mais meia hora para continuar falando. Eu sei que esse tema é, É gostoso, bastante gostoso. amplo, mas a gente queria agradecer imensamente a sua contribuição aqui para Prazer. esse nosso videocast. A gente está, na verdade, inovando, né? Saindo do podcast para o videocast, onde a Isso. imagem é muito importante. Que é outra mudança, Que é né? outra mudança comportamental que a gente tem que ter. A gente está sendo visto o tempo todo. Pois é. Né? Queria agradecer imensamente Muito a sua obrigado. contribuição aqui Pois e é. agradecer a ajuda do meu amigo Marcelo, né? Dos nossos patrocinadores, né, Marcelo? É isso aí, a Shure e a Dealer estão contribuindo com a gente, patrocinando essa ação, ajudando a gente a levar essa mensagem para mais pessoas dentro e fora da feira. João, muito obrigado. Foi um prazer. É Muito isso. obrigado. Contem comigo. Pessoal, mais uma sessão aqui do nosso videocast, se encerrando. Se vocês não tiveram a oportunidade de visitar a feira, assista depois, né, essa gravação nos nossos portais, porque vale a pena. Um grande abraço. Até mais.